Tô esperando o Alan entrar aqui, tá bom? Aí a live já começa. Provavelmente do YouTube já tem a live aí, é só você arrastar um pouquinho aí, quando você vê o rosto do Alan aí já, o vídeo já começou, a live já começou, tá bom? Esse é pra quem tá assistindo no YouTube, né? Ah, aproveitar, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal aí do Ministério Carmelo, se você tá assistindo pelo YouTube, ativa o sininho aí pra sempre que tiver um novo vídeo, você receber a atualização aí, tá bom? Vai esperando um pouquinho aqui. Oi, Henrique, E aí, tá me ouvindo? estou te ouvindo. E você, me ouvindo bem? Perfeitamente. Só a iluminação que não vai estar boa, hein? Não, tá boa sim. Tá? Tá boa, É pô. porque aqui tá de Tá só dia ainda. com... Não, tá só com um ambiente diferente aí, mas tá dando pra ver seu rosto aí, tá bem iluminado. É o mais importante. Top. E aí, foi boa a viagem aí? Nem sei onde você tá muito longe? 350 quilômetros, eu acho, mais ou menos. Isso daí, Ah, né? Mas foi boa, tranquilo, rapidinho. 350 é suaves. tranquilo. É aqui em São Paulo ainda? Não, é Minas. Interior de Minas. Só não me lembro o nome da cidade. Ah, É Minas uma tem das os nomes, primeiras as aqui. cidades tudo estranho, né? É uma das primeiras? Foi? É, Eu falei uma que das Minas primeiras tem aqui. os nomes da cidade, é bem estranho, o Minas. É, essa daqui mesmo termina com pé, não sei o que é pé. Um negócio feio da. Ai, meu Deus. Aí tem Extrema, né? Que é aqui perto. Acho que aí É, o. tem. Nossa, tem muito nome esquisito lá. Você ouviu falar daquele Monte Sião? Já. Ah, caminho de Lindóia, não é? Não é caminho de É, Lindóia, esse é Monte ali Sião? perto. Sim. Então, O depois, pessoal lá, pouco depois. Ah, então não é tão longe assim não mesmo. Não, não, é não. Rapidinho, cheguei rapidinho, 3 horinhas. As meninas É, já é caminho colocaram lá lá? no. Não sei não. Ô, Nádia, coloca. Você consegue colocar no grupo lá? Cara, o hotel é novo. Oi? Ele pode falar? O hotel é novo. Meu, tá um cheiro de coisa móvel novo, sabe? Coisa De nova. Meu tinta. Deus do céu, cara. Cabeça até dói. Tá acostumado, né? Vamos esperar o pessoal aparecer aí. Tá bom. Uma coisa que eu percebi é que o delay é bem maior do que a gente está acostumado. É, Bem isso maior é. mesmo. Tipo, Ah, depois mas de. você diz aí onde você tá? Não, delay nas lives geral. Depois que a gente Ah, já está indo nos dois assuntos para frente, o pessoal está comentando o assunto anterior. anterior, né? É, pode ser que tenha mesmo. É como a gente faz ao vivo, a gente não percebe, né? Hum. E aí, bora orar? Vamos. Você ora aí? Amém. Amém, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Agradeço, meu Deus, porque o Senhor é bom, porque a sua bondade é infinita, porque a sua misericórdia é infinita. Eu oro por essa live, peço para o Senhor abençoar as nossas vidas, derramar o teu Espírito Santo sobre nós, dados do seu direcionamento. A gente tem pedido ao Senhor para que a gente possa se cancelar, para que assim o Senhor possa agir em nossas vidas, para que assim
a tua ação seja natural em nós. Hoje o Senhor tocava em nosso coração, referente a ser acessível àquilo que o Senhor tem para fazer. E hoje, nessa live, eu e o Rick nos apresentamos diante do Senhor dessa forma. Um acesso, ser acessível para que o Senhor possa falar com a tua igreja, inclusive conosco. Abençoa as nossas vidas, todos aqueles que vão participar da live, aquele que vai assistir agora ou que vai assistir depois, e seja um momento proveitoso e o teu Espírito Santo possa nos direcionar em tudo. É que eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, então vamos iniciar, né? Bora. Hoje é um tema bem interessante, mas antes de começar o tema, eu quero dar uma esclarecida no tema, né? O nome do tema da live hoje é Não Pare de Sonhar, né? Só que sonho, a gente tem aí vários significados aí para sonho, né? O sonho que a gente quer falar hoje não é realmente o sonho de sonhar, né? Você dormir e você ter algum tipo de sonho, né? O sonho que a gente está fazendo é aquele que faz analogia a algum projeto de vida que você tem, algum sonho, algum plano que você tem, aí a gente precisa fazer algumas divisões, né? E eu já queria começar já falando sobre a diferença do sonho e a diferença do objetivo, né? Porque quando você tem um sonho, você simplesmente tem um sonho, você quer fazer uma faculdade, você quer abrir um negócio, você quer abrir uma empresa, você quer escrever um livro, enfim, uma infinidade de sonhos aí que cada pessoa tem. Uma quer emagrecer, a outra quer engordar, enfim. O que acontece é que quando você só tem o sonho na sua vida, quando você só almeja chegar a algum lugar, dificilmente você vai chegar lá. Por quê? Porque você precisa fazer com que isso se torne um objetivo na sua vida, sabe? Para se tornar um objetivo, isso precisa ter um certo planejamento. Então é desse tipo de sonho que a gente está falando hoje. É claro que tem os sonhos, o Senhor fala através de sonhos também na nossa vida, tem muitos relatos de sonhos na Bíblia, mas também tem um relato de sonho que é a questão de projeto mesmo, que a gente está falando aqui nessa live. Então eu já queria deixar bem claro que existe sonho, e você tem, a partir desses sonhos, nós precisamos fazer com que eles se tornem um objetivo, né? É claro que a gente que é cristão, muitas vezes a gente faz uma mistureba, ou a gente não consegue lidar muito bem com isso, porque a nossa vida, a vida do cristão, a vida de alguém que entrega a vida para Jesus, ela é totalmente direcionada para Deus. Ela é totalmente vivida em prol do Senhor, né? É aquele negócio de eis-me aqui, e se o Senhor precisar de mim, eu tô aqui. Só que onde que a gente fica no meio de tudo isso? Será que você precisa se cancelar nos seus sonhos, nos seus objetivos? Será que os seus projetos, eles precisam estar de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida? Então, tudo isso a gente precisa trabalhar um pouquinho. Antes da gente começar, eu vou ler alguns versículos aqui. Na verdade, eu vou ler um, tá? Eu vou ler um versículo aqui, a gente separou vários versículos aqui, mas eu gostaria de ler, já começar com um versículo aqui pesado, que fala um pouco de sonho, que fica lá em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 3, que diz assim, ó: das muitas ocupações brotam os sonhos, do muito falar nasce a prova vã do tolo. Né? Vamos lá, de novo, de muitas ocupações brotam os sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. O que esse versículo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que é o seguinte: o sonho, as pessoas que sonham, geralmente são pessoas que elas têm essa visão da vida de trabalho, essa visão de fazer alguma coisa, essa visão de deixar algum legado, essa visão de talvez fazer alguma coisa relevante para ela mesma, né? Ou seja, o sonho, ele quando fala assim, ó, das muitas ocupações brotam sonhos, está falando de alguém que sempre está fazendo alguma coisa. Então, se você é uma pessoa que você sempre está fazendo alguma coisa, você não tem como você não ter sonho, não tem como você não ter projetos. Talvez você tenha, sim, dificuldade de lidar com isso, né? Que a gente vai falar muito sobre hoje, de transformar esse sonho em objetivo, em fazer um passo a passo, ou seja, porque a gente confia muito em Deus, né? Só que a gente precisa saber qual é a linha de confiança em Deus. O que eu quero dizer? Você confia em Deus até aqui para fazer algo, mas o que você precisa fazer
Porque muitas vezes a gente tem algum sonho e a gente fica com aquele pensamento na cabeça que a gente quer que tudo caia do céu. Ah, eu quero um emprego muito bom, mas você não está buscando aquilo, você não está se capacitando, você não está buscando as melhores empresas, não está talvez tentando fazer ali um network para você chegar naquela vaga, naquela empresa que você precisa, sabe? E aqui Eclesiastes também fala que aquela pessoa que fala muito, fala muito, fala muito, mas não faz nada, é como se fosse uma tola. É alguém que tem um sonho, mas esse sonho está morto, né? Então eu já queria deixar aqui, porque Eclesiastes é muito pesado, falando muito sobre sonho, muito sobre projeto. Às vezes a gente tem acho que a mídia, como toda a sociedade, passa essa visão pra gente que crente não pode sonhar, que crente não pode ter projeto, que crente não pode ter empresa, que crente não pode ser bem sucedido, que crente não pode ter uma Ferrari se quiser, sabe? A mídia passa muito isso, né? Ele sempre passa aquele padrãozinho de crente, que é com a roupinha assim, a gravatinha, e toma cuidado, e fica quieto, não faz nada, não. Na verdade é muito pelo contrário, a Bíblia está sempre incentivando a gente a ir para cima dos projetos, ir para cima dos sonhos, né? E hoje a gente vai falar sobre tudo isso, como a gente separar o que é sonho de Deus para a nossa vida, o que é sonho nosso, que o Senhor vai nos ajudar, vai nos auxiliar. E aí eu já começo com esse já. Se você é uma pessoa que tem muito sonho, você quer fazer muita coisa há muitos anos, você precisa começar a dar vazão para isso. Você precisa começar a planejar. Você precisa começar a colocar isso no papel, fazer um cronograma, procurar alguém que vai te ajudar a realizar esse sonho e tudo isso colocando isso também nas mãos do Senhor, né? Note que por mais que seja um projeto seu, talvez um sonho seu, você precisa sim entregar ele ao Senhor, não é, Alan? É isso daí, Rick. O, a palavra sonho, né, Rick, ela tem algumas, digamos, algumas interpretações, né? Muitas vezes a gente vê a palavra sonho como, por exemplo, uma coisa inalcançável. Tipo, nossa, eu tenho um sonho de tal. E muitas vezes isso é colocado como uma coisa inalcançável, tipo uma fantasia, de forma de fantasia, né? Ou ele pode ser colocado também como, por exemplo, um plano, né? Aí é totalmente diferente, né? E o Eclesiastes, ele faz essa diferenciação, né? Dependendo da versão que a gente lê, a gente vai ver que ele traz também ali para aquela forma de raciocínio, tipo assim, de fato o sonho aquilo que você faz alguma coisa, né? Esse versículo que você trouxe, né? Aquele que você faz alguma coisa. Agora, aquele que fala, ele nada mais é ali do que uma fantasia, né? Então, nesse início que nós estamos aqui, nesse início de live, né? É legal também a gente deixar claro que, por ser o início de um ano, né? Caracteriza-se muito essa questão de sonhar, né, Rick? Essa questão de planejar e tal. E, Rick, cara, do fundo do coração, de tudo que eu tenho lido, de tudo que eu tenho, assim, pesquisado, todas as conversas que eu tenho tido a esse respeito, olha, eu vou te falar, o sonho, ele é o fator fundamental, né? Acho que o fundamental, na verdade, é a fé, é Deus, né? Trazendo para a parte espiritual, né? Mas falando da gente, o sonho, ele é o fator fundamental para que a gente possa, para que todos nós possamos chegar a algum local, sabe? De alguma forma que, assim, espiritualmente falando, de alguma forma, nós precisamos ter ali um objetivo traçado para que esse objetivo, que seria aí, no caso, o sonho, a gente possa estar alcançando. A partir do momento que nós colocamos essa meta, que no caso é o sonho, as coisas começam a se desenhar para aquilo, né? O engraçado, Rick, quando você falou, Alan, cara, tomei a frente aqui e a live vai ser sobre sonho, porque Deus falou comigo, eu achei incrível, porque era justamente o que Deus estava falando no meu coração. E o que Deus estava falando no meu coração, Rick, era sobre o sonhador da Bíblia, né? E quem adivinha quem é o sonhador da Bíblia, José. né? O José. E assim, eu estive pensando referente ao sonho que José teve. Por quê? Porque o sonho de José, o Rick, ele meio que ele entra em quase todas as características de sonho, digamos assim. Ele entra meio que aquela coisa fantasia. Por quê? Porque
Os sonhos que hoje nós temos ele como fantasia, nós falamos assim, caramba, isso é uma fantasia, né? Eles são tão alcançáveis quanto os sonhos que a gente tem um plano. A questão é que a gente não executa esse plano igual, a gente não acredita nesse sonho, a gente traz ele ali como uma coisa, tipo, cara, como que o pai de José, né, Isaac, né, como que Isaac vai se prostrar diante de José, sabe? E ele se encaixa nisso, ele se encaixa naquela coisa, tipo, realmente é um sonho meio que propósito, é um sonho mesmo, meio que uma coisa que ele queria, que ardia no coração dele, né? Por quê? Porque ele era uma pessoa apta para executar aquilo. E o último, Rick, é que uma coisa. Jacó, lá, a senhora já me corrigiu aqui, é Jacó mesmo, é isso mesmo. Confundo demais. Abraão, Isaac, Jacó. É só Rebeca, Jesus. Mas, Raquel, Lia, nossa! Então confunde vamos todas essas corrigindo mulheres aí, que é também. muito bem-vindo essas correções. Então, Rick, e o último, ele veio de Deus para ele. E isso foi o que me pegou. Porque, tipo assim, muitas vezes a gente quer que seja dessa forma. Não é top. Tipo assim, essa forma de José é muito boa, cara. Olha só, José, é o seguinte. É isso. É tipo assim, o seu cafezinho da manhã tá pronto aqui. É isso que você vai alcançar. Tipo, já vem pronto. A gente não fica naquela. Qual é o meu propósito? O que eu tenho? O que não sei o que. Não, já vem pronto. Né? Então eu pensei, por que, que Deus deu esse sonho para José? E Deus não faz isso, não fez isso com demais pessoas, Deus não fez isso. Mas é justamente por conta disso que eu acredito muito. Que a partir do momento que você tem um objetivo alcançado, um objetivo a alcançar, a partir do momento que você olha para aquilo, de alguma forma, você é direcionado para aquela situação, de alguma forma, no meio do caminho, diante das diversas dificuldades que você tem, esse sonho que você tem, a visão que você tem, da onde você quer chegar, o sonho que arde no seu coração, te dá força durante todo esse processo, sabe? De alguma forma, o fato de você pensar nisso, de você pensar, aí os livros falam, o universo, né? Os livros falam assim, o universo começa a fazer com que, a direcionar para aquilo, sabe? Então, o Rick, uma coisa muito que eu cheguei assim à conclusão, e que foi o que me fez pensar em falar de sonho, foi que, no caso de José, Deus deu aquele sonho para que esse código instalado na Terra, ele pudesse ser muito evidente na vida dele, sabe? Pudesse ser muito evidente na vida de José, ele pudesse se aproveitar daquilo. E assim, é engraçado que toda a vida dele foi para aquilo. Toda a vida dele, por isso que eu falo, toda a vida de José se converteu aquilo. Se você for prestar atenção. Até as coisas que deram errado na vida dele foi para que ele chegasse até aquela situação, para que ele chegasse até aquele resultado ali. Então, só para concluir, Rick, eu acredito muito, assim, trazendo para nós, que o sonho ele é fundamental. É fundamental que a gente tenha um sonho. E assim, não adianta esse sonho, assim, ele está totalmente ligado ao propósito, está totalmente ligado às pessoas que você tem que abençoar, às pessoas que vão te abençoar. Mas na minha visão, assim como Deus fez ali com José, Deus viu por necessário colocar aquele sonho. Tem outros também explicações, mas a gente está trazendo mais essa questão de sonho. A gente precisa ter isso, sabe? A gente precisa parar e refletir, sabe? Aonde nós queremos chegar, qual o plano que nós temos para esse ano que está se iniciando, assim como nós temos para as nossas vidas, para que, de alguma forma, a nossa mente, as pessoas ao nosso redor, as coisas comecem a se direcionar para aquilo. O sonho não é apenas uma fantasia, como também é um propósito de vida. A partir do momento que a gente alcança o sonho que a gente tem, né, que a gente alcança, que a gente desenha um plano e alcança esse plano, durante todo o percurso tem milhares de pessoas, ou milhares sim, porque uma coisa que eu escrevi aqui foi o seguinte: não existe limite para Deus, sabe?
pode ser que Deus tenha algo específico para você, é o que eu sempre digo. O que Deus quer para mim, eu quero. Mas a partir do momento que Deus me coloca e fala assim, domine, sabe? A partir do momento que coloca assim, reine, entendeu? Ele está dizendo, escolha, faça, quer dizer, escolha não, sonhe, né? A partir do momento que ele fala isso, eu vou mais longe que eu posso. Aí Deus fala assim, não, Alan, mas só que é o seguinte, o plano que eu tenho para você é mais ou menos aqui e tal, mais ou mais para esse lado. Tranquilamente, o que Deus não quer, eu também não quero, né? Mas se Deus coloca assim, olha, sonhe, coloque os seus objetivos, pode colocar alto o que for, porque Deus, a palavra do Senhor fala, né? Que ele tem prazer em abençoar os que servem. Ele é galardoador daqueles que o buscam. É isso aí. E você tocou em algo muito importante na questão mesmo do sonho, de ser praticamente vital a vida do ser humano, né? Porque assim, muitas vezes a gente enxerga a vida, algumas pessoas, né, enxergam a vida de uma forma muito aleatória, né? Vai acontecendo as coisas e eu não tenho controle nenhum sobre a minha vida, eu não tenho controle nenhum sobre os meus projetos, Deus está lá, fez a obra da salvação e ficou tudo por isso mesmo, eu tô jogado aqui ao léu, aos ventos, à economia, ao país, sabe? E na realidade não é assim. Na realidade, quando a gente analisa a Bíblia de uma forma madura, porque assim, existem formas de você fazer uma leitura bíblica, existe uma forma imatura, existe uma forma madura, existe uma forma ali ligado com Deus, que ele vai te revelar coisas que ele não revelou para ninguém, que está nas escrituras, que a própria palavra diz que ela é viva. Então assim, quando a gente analisa a Bíblia com os olhos um pouco mais maduros, a gente vai ver que o Senhor, ele quer que a gente seja pessoas produtivas, né? Ele quer que a gente sempre esteja fazendo alguma coisa, se dedicando a alguma coisa, tanto que só nesse meio período aí que eu dei uma estudadinha na Bíblia acerca de sonhos, eu já peguei aqui, eu acho que mais de 15 versículos assim que são chaves. Eu gostaria de ler alguns aqui para a gente começar a entender, porque assim, o sonho, né, o projeto, a gente não pode lidar imaturamente com ele. O que é, não sei nem se existe essa palavra, imaturamente, mas não pode lidar de forma imatura com um sonho, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem um sonho, se você tem um projeto, ele está dentro de você. O único responsável por fazer alguma coisa acontecer é você. Até a ajuda divina, até a ajuda de Deus para que você faça algo, depende de você. Eu sempre gosto de falar isso. Quando você analisa todas as histórias bíblicas, reis, homens, profetas, do pequeno ao maior, você vai ver sempre pessoas de atitude. Você vai ver sempre pessoas que estão dando uma resposta ao céu. O céu falou alguma coisa para ela, ó, você precisa fazer isso, você precisa abrir o mar, você vai descer, vai tirar o meu povo do Egito, você vai ter que dar tudo que você tem aí para esse profeta, como ato de fé, e de repente as botijas começam a encher de azeite. Ou seja, a pessoa sempre teve que dar um passo, ela sempre precisou fazer alguma coisa. E aqui tem uma chave, né, um código, como o Alan gosta de falar, que diz assim, ó, tá lá em Provérbios, capítulo 16, no versículo 3, que diz assim, consagra ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Entendeu? Eu vou ler de novo. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, consagre a Deus tudo aquilo que você faz. Se você, Senhor, eu quero, poxa, sei lá, tô gordinho, quero emagrecer. Senhor, não aguento mais esse peso, eu quero emagrecer, eu quero ter um corpo legal, quero me olhar no espelho, me achar mais bonito. Ora, coloque isso nas mãos do Senhor. Ora, fala assim, Senhor, olha, eu preciso da sua ajuda, eu não tô contente com essa minha situação, eu preciso que você me ajude a resolver isso, e eu quero consagrar agora esse tempo que eu vou passar em dieta, vou passar planejando, vou passar fazendo exercício físico na sua mão. O Senhor vai te abençoar. Da mesma forma, Senhor, eu quero abrir uma empresa, coloque isso também na mão do Senhor. Senhor, eu quero vender mais, eu quero abrir uma loja na internet, ou até mesmo quando o seu sonho porque é lógico, quando a gente fala em sonho, eu lembro muito de empreendedorismo, então eu falo muito de vender na internet, de abrir uma loja, de abrir empresa, porque o sonho empreendedorismo é intrínseco, né? Só que não precisa ser necessariamente um empreendedorismo de você ter uma empresa, mas um funcionário em empreendedorismo, que é alguém que entra numa empresa e vê uma oportunidade, a pessoa quer crescer, e ela trilha uma carreira para ela dentro da empresa, então assim, poxa, mudei de empresa, acabei de entrar nessa empresa, na hora que você colocou os pés ali, você consagra ao Senhor, Senhor, olha, eu estou consagrando essa empresa para o Senhor, a minha vaga para o Senhor,
tudo que acontecer aqui dentro é para a honra e para a glória do seu nome. Me permita que eu seja sal aqui no meio dessa galera, me permita que eu seja a pessoa diferente, me permita que eu seja a palavra, a pessoa que é usada pelo Espírito Santo, tudo isso daqui é seu. Então isso é consagrar ao Senhor. Então quando você faz isso, você meio que está abrindo ali as portas do mundo espiritual para você ter ali, receber do Senhor toda hora orientações acerca daquilo. Então assim, quando eu falo da gente não ser imaturo, é porque todo sonho que você tem precisa de um planejamento. Não adianta você querer fazer algo, você consagrar algo ao Senhor e você não planejar, porque você pode sim fazer essa oração. Senhor, olha, me ajuda nessa empresa aqui. Mas aí você entra desinteressado, o tempo que você tem ocioso ali em alguma atividade, em vez de você estudar, você fica vendo vídeo na internet, em vez de você tentar entender como funciona a estrutura da empresa, você fica fazendo outras coisas. Então, assim, tudo a gente precisa de um certo planejamento. Por exemplo, vou dar um exemplo. Para esse ano, no Ministério Carmel, a gente tem muitos sonhos e muitas pretensões. A gente já tem algumas metas, a gente já tem datas que são talvez até audaciosas, que a gente falou, o Senhor vai ajudar a gente nisso aqui, vai dar estratégia para a gente chegar lá, e a gente fez um planejamento. Ontem eu e o Alan tivemos uma reunião, a gente colocou o ano de 2022 inteiro no papel e planejou. A gente fez o nosso cronograma, fizemos a nossa agenda, porque estamos fazendo a nossa parte. Aí dentro da agenda tem vários tópicos, cada tópico tem ações que a gente precisa fazer para chegar naquele objetivo. Então assim, é aquela velha história, o Senhor ajuda quem cedo madruga, né? Mas assim, não é o Senhor ajuda quem cedo madruga porque tem gente que trabalha de madrugada, mas o Senhor ajuda quem não dorme no ponto. Então assim, se você realmente quer fazer alguma coisa, consagre isso ao Senhor. Aí eu quero ler um outro texto aqui que está falando disso, que diz lá em Provérbios 19:21, diz assim, ó, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19:21. O que isso quer dizer? Numa interpretação mais íntima com o Senhor, ele vai direcionar você, porque assim, vamos usar de estratégia, né? O ser humano erra, né? A própria palavra diz que o nosso coração é enganoso, então tem muito sonho dentro de nós que às vezes não vai prosperar. São sonhos que não talvez vão até trazer ruínas para a nossa vida. Então a gente precisa saber interpretar, porque tem hora que você está tão cheio de sonhos, você quer fazer tanta coisa, você precisa chegar, né? Por exemplo, tem um programa na Sony, que é Shark Tank, né? Não sei se o pessoal que é empreendedor aí gosta de assistir, que você tem o pitch. O que é um pitch? É uma apresentação ali de 5 minutinhos da sua empresa, você vai mostrar número, sua ideia, e aí o investidor vai decidir naqueles 5 minutos se ele quer jogar dinheiro na sua empresa ou não, né? E uma das coisas que a gente vê lá é o pessoal fazendo essa análise, poxa, do que é viável, do que não é viável, né? E isso mas que prevaleça o propósito do Senhor, ou seja, isso quer dizer que quando você apresenta as coisas para Deus, ele vai te organizar, né? Ele vai te organizar, ele vai ajudar você a ser organizado naquilo que você precisa fazer, ele vai te mostrar o caminho certo, ele vai te dar sonhos, ele vai te dar projetos, ele vai colocar pessoas no seu caminho que possam te dar conselhos, né? Aí eu vou ler até um outro texto aqui, tô lendo vários textos aqui, ó. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Ou seja, a Bíblia ela tá o tempo todo falando para você fazer, para você tentar, para você se arriscar, só que tudo isso com sabedoria. Então você precisa de ter esse planejamento, você precisa de ter esse planejamento. Beleza, eu consagrei ao Senhor que eu quero abrir uma loja para vender tênis, calçado, coloquei. Poxa, então agora você vai planejar isso, você vai ver quanto dinheiro você precisa, o que você vai fazer, onde que você pode captar investidor, qual vai ser o seu diferencial. Você tem que ser uma pessoa que está antenada com empreendedorismo, com empresas, você tem que buscar essas informações, porque o fato de eu consagrar algo ao Senhor não quer dizer que isso vai me eximir da minha responsabilidade humana, de fazer alguma coisa. O Senhor vai fazer tudo por mim. Não, ele não vai fazer. Ele vai fazer dentro daquilo que você se comprometer a fazer, porque senão você pode muito bem, em janeiro, traçar um monte de meta para sua vida e você não fazer nenhuma delas, né? Porque a gente escolheu justamente esse tema também, o Senhor colocou no nosso coração por causa do ano, né? Tá o ano novo chegando, então assim, você tem que trabalhar em prol dos seus projetos, né? Então isso são códigos muito pesados assim que tem na Bíblia acerca disso, né? Consagre ao Senhor e tudo que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. Eu acho que só nesse versículo a gente já podia parar por aqui, mas tem um monte, né? Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor na sua vida. Então a gente precisa ser sábio acerca dos nossos sonhos, investir sim nos nossos projetos, investir sim naquilo que a gente pensa, só que nesse meio tempo a gente precisa saber algumas coisas. Primeiro, a necessidade de descanso,
que a gente tem. E às vezes eu mesmo, esse ano, eu estou envolvido em um monte de coisa, coisas ministeriais, coisas na vida profissional, metas pessoais. Esse ano, assim, eu falei, não, esse ano eu vou tentar fazer tudo. Só que a gente precisa de descanso. Então você não pode entrar numa correria de vou para um projeto, para o outro, para um projeto, para o outro, e você não descansa. Mas assim, eu não estou falando de descanso de você sentar no sofá e você dormir, ou você dormir todo dia, que é a necessidade fisiológica do ser humano. Não. Quando eu falo de descanso, eu estou querendo dizer que, poxa, às vezes você precisa parar, aliviar sua mente, ir para um campo, dar aquela. Você recuperar de novo aquelas suas energias para você voltar. Porque, assim, o que acontece muito são pessoas que perseguem tantos sonhos e tantos projetos que elas desgastam a própria vida e a vida da família. Aí você olha uma pessoa que é super bem sucedida, que ela tá lá em cima, que ela abriu não sei quantas lojas, ou virou presidente da empresa, mas perdeu a família, já tá com 3, 4 divórcios, porque a mulher não aguenta aquela rotina de trabalho, e ela fica longe do marido, os filhos já não têm um relacionamento muito bem com o pai, porque o pai vive trabalhando, vive naquela ânsia de, às vezes não é nem de dinheiro, sabe, às vezes não é nem de dinheiro, mas é naquela, tem gente que é assim, que é workaholic, sabe, quer trabalhar e quer ganhar e faz tudo para ganhar e acaba às vezes deixando a família de lado. Então assim, o que eu quero pontuar nesse momento é importante sim a gente ter planejamento, a gente ter sonho, mas a gente ter o nosso tempo, né, no nosso tempo de passar o tempo ali semanal ou diário até, obviamente, né, não sei que todos os dias não dá, mas pelo menos semanal, de um tempo com seus filhos, um tempo com a sua esposa, um tempo com seus pais. Não tenho filho, não sou casado, não tem problema, tem alguém que te ama, seja o seu pai, sua mãe. Meu pai não tem, minha mãe, seja avó, alguém. Tem alguém que você ama, algum amigo que você quer ficar junto, que quer ficar perto, sempre tem. Então, quem ama é importante dedicar. Quem ama é amado, exatamente. É importante dedicar tempo para essas pessoas também. Né? Então, assim, não fique com a cabeça toda virada no projeto. Vai fazendo tudo com mais cautela, dentro de um cronograma, né? Trabalhando para que as coisas aconteçam e que as coisas vão acontecer. Mais um texto aqui que eu quero ler rapidinho para passar para o Alan, porque ele traz uma sabedoria muito grande, que é realmente a gente ouvir a voz de Deus. O que é isso? Beleza, você tem vários projetos, você tem vários sonhos, mas nós que somos cristãos, a gente está o tempo todo o Espírito Santo falando com a gente. Então, assim, é impossível a gente ter duas vidas, a vida profissional e a vida da igreja, a vida familiar e a vida da igreja, a vida da igreja e a vida com Deus. Não, é tudo uma coisa só. Então, se o Deus ele te direciona dentro da igreja, ele te dá uma palavra que conforta o seu coração, ele também vai te dar uma palavra acerca de uma situação que você está passando na sua empresa, na sua família, no seu emprego. E aqui tem um versículo bem famoso, que todo mundo usa isso muito errado mesmo, ou talvez até não tenha essa percepção que eu vou passar agora, que diz assim, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso foi dito ao Josué. Está lá em Josué, no 1º capítulo, no versículo 9. Aqui diz assim, só que tem uma condição. As pessoas geralmente pegam só essa parte aqui. Seja forte e corajoso. Não te apavore, nem te desanime, pois eu, Senhor, estarei com você por onde quer que andar. E aí todo mundo gosta de usar esse texto. Não, vou ser corajoso, vou para cima, porque o Senhor está comigo. Só que existe uma condição aqui. Qual é a condição? A condição está na primeira parte. Não fui eu que ordenei a você? Ou seja, você só precisa ser corajoso e apostar todas as suas fichas naquilo que Deus te mandou. Se você tem dúvidas sobre algo, se você ainda não tem com clareza, não se arrisque. Isso já entra aumentando um pouco o nível da conversa, né? Porque assim, quando a gente tem algum projeto, às vezes você vai ter que arriscar alguma coisa. Você vai ter que talvez arriscar um carro que você tem, talvez parte de alguma coisa, talvez um dinheiro que você tem guardado, mas isso é um pouco condicional. Por quê? Porque o Senhor tinha ordenado a Josué. O que eu quero dizer com isso? O Senhor precisa aparecer para mim e falar, não, mas esteja atento àquilo que o Senhor fala no seu coração. Eu tive alguns anos atrás algumas oportunidades, né? Eu tinha um negócio acho que uns 4, 5 anos atrás, que era uma lanchonete. Sabe essas batatas recheadas, assim, tipo baked potato que tem nos shoppings, né? Sim, tem uma aqui em Itapevi, que, nossa, é incrível, né? E aí eu tava muito próximo de um colega meu, e aí, do nada, apareceu o rapaz lá, o dono da loja, começou a conversar com a gente, falou que ele queria vender a loja. Aí, na hora que ele falou que queria vender, eu falei, caramba, uma oportunidade aí. A gente foi fazer uns cálculos lá de valor, aí eu pensei, poxa, se eu vender o carro, eu consigo comprar essa loja. E aí eu falei, poxa, beleza, já fiquei assim, já
pá, não vou vender, já comecei a fazer um monte de plano, vou abrir um tal lugar e comecei a fazer um monte de plano. Aí de repente eu parei para ouvir o Senhor. Aí o Senhor falou assim no meu coração: Henrique, calma, calma, porque eu tava entusiasmado, né? Não, vou fazer isso e aquilo. Aí eu parei. Aí nisso que eu parei, a gente falou assim: vamos lá ver então. E aí eu quero ver as contas, né? Porque se você vai comprar a empresa, eu preciso ver o que tem de dívida, no que tem, se tem imposto, se não tem todas essas coisas mais burocráticas aí. Quando a gente chegou para ver, não batia. O cara tinha muita conta, muita dívida. Tipo assim, eu ia ficar quase que 4 anos sem tirar um tostão dali, trabalhando. Ele tinha problema com o CNPJ, tinha funcionário que estava processando. Então, assim, foi naquele momento que eu parei para ouvir o Senhor. E é isso que a gente precisa fazer, porque a minha animação, se eu pego o sol aqui, seja forte e corajoso, não, eu ia vender o carro, eu ia para lá e pá, eu ia estar preso lá. Não, mas não era o que o Senhor tinha ordenado para mim fazer. Então, quando o Senhor fala para você ser corajoso, é algo que ele ordena a você. Né? Então, assim, olha, eu ordenei, eu tenho esse projeto, eu tenho esse pensamento para você agora, eu vou provar sua fé. Então você precisa ser corajoso nisso aí. Agora, tem coisas que não é o Senhor que manda. Então a gente precisa analisar isso e saber que precisamos sim ser corajosos e ir para cima e fazer aquilo que a gente tem que fazer. Mas o Senhor ordenou você fazer isso? Então, assim, a gente precisa, nós que somos crentes, somos cristãos, a gente precisa ter essa sensibilidade de ligar os nossos sonhos e os nossos projetos a Deus, a consagrar a Ele, a fazer tudo certinho, mas a primeiro momento, eu falo assim: Senhor, é realmente isso? Bateu uma dúvida em mim, opa, peraí, bateu uma dúvida, deu um estalinho em você, você vai orar e vai buscar a direção do Senhor. E não tem como, se você buscar a direção do Senhor, Ele vai te responder. Pode ser na hora, pode ser amanhã, pode ser um mês depois, pode ser por sonho, pode ser um profeta, pode ser numa TV, pode ser um vídeo na internet, Ele vai te responder. Então, já para passar aqui para o Alan, para a gente continuar os temas, é fundamental que a gente realmente seja corajoso, que a gente vá para cima, mas que a gente sempre esteja alinhado ao Senhor, sempre esteja, porque durante o caminho vai ter muitas coisas que vai acontecer que o Senhor vai precisar mexer, porque, por exemplo, o José mesmo, José, né, teve toda a história de José até ele chegar lá, o segundo do mais comandante lá do Egito, né, o segundo aí embaixo de Faraó. Mas se a gente vê todo o caminho, a gente vê Deus ali mexendo em cada situação, dando força para ele, falando para ele fazer as coisas certas. Então não é assim, Deus ele não pede para você fazer algo, ele vai te deixar sozinho, não. Ele precisa que você vai tomando os passos. Conforme você vai tomando os passos, ele vem atrás, te aconselhando, colocando pessoas no seu caminho, colocando situações, fazendo oportunidades aparecerem para você. Então acho que o foco é esse, a gente ter esse projeto, a gente ir para cima da vida, mas em nenhum momento a gente esquecer que tudo isso está ligado em Deus, né, Alan? É isso aí, Rick. Nossa, foi tanto código poderoso aí, e desses códigos todos, Rick, uma coisa que me chamou muita atenção é que uma coisa que eu divido com todos, né? A Bíblia, ela fala por si só, né, Rick? Então, se você for prestar atenção, tá tudo lá, cara. Tipo, você lê um versículo como esse, você já tem ali o desenhado, sabe? Já tem pronto aquilo que você deve seguir. Referente a sonhos, isso é uma coisa que eu achei assim, interessantíssimo, né? E aí o que a gente faz aqui é tentar trazer aí a clareza, aí, trazer algumas experiências, informações, né? Mas a principal fonte é a Bíblia, sabe? É o que eu sempre digo, tenho lido, tenho visto palestras, tenho, sabe, pessoas realmente assim que... Mas, cara, os códigos que eles passam, todos eles estão na Bíblia. Tudo, sabe, não há nada diferente daquilo que a Bíblia traz pra gente. E uma coisa uma das coisas que me trouxe, assim, depois que eu comecei a estudar mais, porque quando você vai para o mundo, começa a empreender, você precisa ter lá muitos conselheiros, como a palavra falou, você precisa estar vendo pessoas que já passaram por esses caminhos, para que assim a gente consiga ter ali algumas facilidades, né? A gente consiga pegar alguns atalhos que a gente possa ter. Só que de todos os que eu vi, sabe o que mais me indignou? Sabe o que eu falei assim? Ô, Alan, que isso? É que assim, essas pessoas, elas alcançam coisas que a igreja, em mais de 90%, não alcança. E aí eu começo a ficar pensando, mas, poxa, por que isso acontece? Por que isso acontece?
né? E eu não estou falando apenas de dinheiro, gente. Não estou falando apenas de dinheiro, estou falando mesmo de você ser uma melhor pessoa, de você cuidar de você cuidar da sua família, sabe? Coisas que a igreja, em mais de 90%, não alcança. E qual é a diferença? A diferença está na ação. Eu acho que a igreja, ela espera muito de Deus, sabe? Ela perdeu o time. Porque existe um time. Para tudo existe um time. Né? Existe, e esse time é difícil, viu, gente? Não é fácil, não. Mas ela perdeu o time do quê? Até onde eu vou, até onde Deus. Nessa live mesmo, deve ter pessoas que estão pensando, poxa, mas peraí, eu vou, eu fico, eu vou, eu fico. É aí onde está todos esses versículos que trazem de forma muito clara aquilo que precisa ser feito. Consagrar ao Senhor, saber que o realizar é de Deus, saber na Bíblia que Deus não falou para José qual seria, como seria. Deus só deu o resultado para José, mas não falou o caminho, porque você já pensou, se Deus fala o caminho, né? Tem pessoas aqui que eu já vi, não sei se ainda estão aí, que já venceram, já alcançaram sonhos, e o caminho foi tenebroso, de coração. São coisas que você fala, meu Deus, se eu soubesse que era assim, eu ficaria diante dessa situação aqui. Então, assim, uma das coisas que mais assim, me doeu foi essa questão, sabe? É só utilizar a fé, sabe? A gente fica muito na questão folclore, sabe? A gente fica muito na questão fantasia, né? Gente, a gente fala com toda a veemência, né? A fé é a certeza das coisas, é a convicção de fato que se esperam, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas e aí? Cadê essa certeza? Tira uma ação de você. Essa certeza tira uma ação de você. Essa convicção tira uma ação de você. Tira, não tem como. A palavra do Senhor fala, a fé sem obras é morta. Não é fé, não existe fé. Porque por isso que Deus deu aquele sonho para José. Quando eu olho para aquele sonho, quando eu olho para aquele objetivo, automaticamente as ações começam a sair, as coisas começam a vir à minha mente, as pessoas, eu começo a pensar nas pessoas que já passaram por aquela situação. Então, para mim é muito automático isso. E a gente precisa olhar dessa forma, sabe, gente? A gente precisa olhar uma outra coisa que é característica, gente. Isso é característica. As coisas não vão vir de forma fácil. As coisas, elas não vão vir. E sabe o que é mais interessante que eu também estava pensando, Rick? As coisas que vêm fácil, as coisas, por exemplo, é difícil, eu não me lembro de um exemplo, talvez tenha. É difícil um exemplo de um pai que deixou um legado e o filho continuou aquele legado da mesma forma, que ele recebeu aquilo e ele continuou aquele legado da mesma forma. Por quê? Porque chegou fácil para ele. Se vir fácil, a gente não consegue. Então a gente precisa. Hoje eu estava conversando com o meu tio Fábio, e ele falou assim, Alan, eu louvo a Deus por todas essas dificuldades que você está passando. Eu falei, como assim, tio? Para quem não sabe, o Fábio é um dos meus mentores. Eu falei, como assim, tio? Aí ele falou assim, porque essas dificuldades fizeram você crescer demais. Eu comecei a pensar. Eu falei, nossa, mas foram bem as dificuldades mesmo. A gente precisa, existe processo que a gente precisa passar, sabe? Então é isso. Ô, Rick, deixa eu sou bem objetivo, assim, né? Porque eu tenho medo de perder o ouro que Deus vai me dando conforme você vai falando aí. Você falou, Rick, não se preocupar. Cara, isso é muito top. E é engraçado que eu também vim conversando sobre isso. Porque a gente vai falar sobre o cara que teve os planos melhores executados, que tinha muita sabedoria, que era Salomão. E Salomão, ele falava assim, corre, meu filho, vai atrás, faz isso, faz aquilo. Só que tem o seguinte, tudo é vaidade. Isso que a gente precisa ter muito firme no nosso coração, que tudo é vaidade. E, Rick, tipo assim, só para... Uma das coisas que a gente veio conversando e eu pensei muito foi o seguinte, o que Salomão colocava como algo que seria importante, que tipo assim, porque ele vem assim, ó, olha que legal. Olha, eu tive reinos, eu venci guerras, mas é vaidade. Eu fiz isso, mas é vaidade. Eu construí tudo isso aqui.
Aí quando eu terminar, vai sentar algum bobão aqui que não sabe nada da importância dessa cadeira, vai fazer um tanto de caca, né, digamos assim, e tudo que eu fiz vai por água abaixo. Aí ele falava, isso é vaidade, isso é vaidade. Aí quando ele chegava no momento de falar o que era, digamos, importante, ele falava assim, o importante é comer, beber e se divertir com os seus amigos. Cara, Salomão, você tá doido? Você, você sai de um... É muito engraçado, cara. A Bíblia é tremenda. A Você Bíblia é sai linda de um, demais. tive reinos, venci guerras, fui o homem mais sábio do mundo, mas para mim o importante é eu sentar com os meus amigos e a gente dar risada, a Comer e gente comer beber. alguma coisa. Aí eu fico imaginando já a gente no churrascão, sabe? Aquela alegria que a gente sempre tem e tal. Então, assim, cara, vai para cima. Vai, rebenta. Se não, e outra coisa, se não for para cima, dificilmente vai alcançar. Se não colocar o pé sem chão, dificilmente vai alcançar. Vai para cima, mas só que é o seguinte, lembra de uma coisa, tudo é vaidade. Tudo vai ficar aqui. E o que importa, de fato, o que importa por aqui, falando daqui da Terra, é o quanto de memórias que a gente construiu, o quanto que a gente aproveitou e o quanto que de valores não tangíveis a gente teve durante esse caminho, sabe? Então, essa é uma coisa assim que eu acho muito engraçado isso, Rick. Como que a conexão ela é igual. Tipo, as coisas que você vai falando são as coisas que vão acontecendo, né? E a palavra fala na questão de consagrar o Senhor, né? Olha, a gente precisa consagrar todos os nossos planos ao Senhor. Só que ele tem uma coisa. A gente precisa compreender o que é um plano bem-sucedido, um sonho bem-sucedido, e o que não é. Por quê? Digamos, trouxemos, não tem jeito, né? A gente traz para a questão financeira, para a questão de empreendedorismo. Pessoas que não sabem, nem reconhecem Deus como Senhor, nem falam assim, Jesus foi um qualquer. Essas pessoas alcançam esses objetivos. Então, existe uma diferença muito grande em você alcançar sonhos em que são consagrados ao Senhor, sonhos que são da parte de Deus, do que você alcançar sonhos os sonhos que não tenha Deus no meio, que não tenha Deus como objetivo. Porque a palavra do Senhor, se eu não estou muito enganado, a palavra do Senhor, em algum momento, ela fala assim, que a prosperidade vinda do Senhor é uma prosperidade que nos traz paz. É uma prosperidade que nos traz tranquilidade. Por quê? Que isso é extremamente importante. Justamente por conta do Código de Salomão. Porque, beleza, cheguei. E aí, e agora? Agora você tenha paz. Ou, durante todo o processo, você tenha paz. Um momento ou outro, você vai ter dificuldades. Nós vamos ter dificuldades. Mas uma coisa é certa. Com Deus, a gente consegue ter essa paz. A gente consegue chegar no nosso objetivo, mas chegar no nosso objetivo com algo ali sólido, com algo correto, com algo certo. E isso é importantíssimo a gente colocar isso, consagrar essas coisas a Deus, além também de que quando a gente... É importante consagrar a Deus, porque é o seguinte, amados, a verdade, estamos aqui em uma igreja, né? Igreja Ministério Carmel. A verdade é que o inimigo não quer que você prospere. A verdade é que quando você começa a alcançar o seu sonho, você começa a prosperar. Quanto mais perto do seu sonho você chega, maiores são as dificuldades que você tem. Então, é importante que isso seja consagrado, sabe? Eu medito muito sobre uma coisa, que é assim, não fale os teus sonhos para as pessoas, porque senão as pessoas vão atrapalhar. Eu medito muito sobre isso, Rick. Eu medito muito, porque, sinceramente, eu não dou essa legalidade para ninguém. Não dou essa legalidade para ninguém. Nem para a pessoa, nem para Satanás, para ninguém. Se eu consagro a Deus, porque eu tenho certeza de que, a partir do momento que eu consagro a Ele, eu estou debaixo da proteção dEle. Eu estou debaixo da proteção dEle. Então, hoje em dia, vai caladinho, né? Vai ninguém saber. Eu acho que é dar muita legalidade. Não estou falando sai falando, nada disso. Eu só estou falando assim, cuidado para você não dar legalidade
a pessoas maldosas, as pessoas que não querem o seu bem para alcançar áreas que elas não têm acesso. Elas simplesmente não têm acesso a partir do momento que você consagra isso ao Senhor. Então, meu irmão, já vou profetizar sobre a sua vida. Esse ano, os planos que você colocou, consagra eles a Deus e não tenha medo. Porque aí é o que o Rick falou aí, né? Do que está lá em Josué, né? Não foi Deus que te mandou? Você não consagrou a Deus? Você não pediu permissão para Deus? Você não orou? Então não tema, seja forte, seja corajoso, porque Ele é com a gente, por onde quer que a gente possa andar, tá bom? Então, o meu amigo Rick, eu sei que você tá doido para falar aí que Deus, é muito gostoso isso, né, Rick? É tipo assim, você vai falando e Deus vai mandando os códigos para cá, do próximo. Aí eu vou falando, e por isso que é gostoso a live, né, Rick? Exatamente. É uma coisa que você falou, eu tava até pensando antes, mas eu acabei não falando, acabei esquecendo, mas você jogou aí. O que acontece muitas vezes... Ah, peraí, deixa eu colocar outra coisa que senão eu vou esquecer, gente. Peraí, rapidinho. São 4 coisas aqui. Escreve aí, Rick, não perde o ouro, não. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar aqui é exatamente isso que ela falou, da questão de superstição que tem em cima de sonhos, né? Todo mundo tem essa história e posta lá uma frasezinha bonitinha no Instagram, com flor e uma pessoa assim, não vou contar meu sonho pra ninguém, porque senão o sonho vai ser mal sucedido, não sei o quê. E cara, tudo isso daí é muita superstição. Sabe, é lógico, você tem que ser sábio. Se você tem um projeto gigante, eu quero fazer ser o segundo Google, cara, a questão de você falar para todo mundo não é porque você vai falar para a pessoa e aquilo não vai ser bem sucedido, é simplesmente para a pessoa não ficar te torrando, não ficar, sei lá, te perguntando toda hora, e você às vezes está num processo delicado, você precisa abrir mão de algumas coisas, e aí a pessoa fica perguntando, aí a pessoa já começa a ser interesseira em cima daquilo, então assim, toda essa questão não é por superstição de que algo vai acontecer, que a pessoa vai pôr um olho gordo, uma energia negativa, nada dessas coisas existe. Você não, exatamente igual ela falou, você não vai dar legalidade para a pessoa naquilo. As duas únicas pessoas que podem te barrar de um sonho é você mesmo e Deus. Acabou. Deus pode falar assim, não, isso não é para você, eu vou te barrar, vai dar tudo errado, para te direcionar para aquilo que ele quer. Ou você ali na sua própria desistência achou que estava muito difícil e desistiu. Outra pessoa, ninguém pode te barrar se você tiver determinado. Então assim, é muito supersticioso você falar isso, não vou falar para ninguém. É claro, agora dando um conselho, é bom de que você não abra o coração para muita gente. Você vai começar um projeto, abre o coração ali para algumas pessoas, para aquelas pessoas que você confia. Às vezes, por exemplo, o Alan tá fazendo alguma negociação, ele fala, Vaz, olha essa negociação aqui, mostra para mim e tal, porque não são coisas que tem que sair falando para todo mundo, porque a realidade é que são poucas as pessoas que querem o nosso bem. Às vezes tem muito crente, muita gente que olha pra gente e quer que a gente dê errado. Olha pra gente, talvez, por uma picuinha, por uma briga, ou simplesmente porque a pessoa não gosta da gente. Mas isso não é, muitas vezes, nossa responsabilidade. Aí a pessoa não quer que a gente dê certo. Então, se a gente vai falar um plano, um sonho, né, porque aí a pessoa talvez vai ficar assim, poxa, não sei o quê, e vai ficar com aquele negócio ruim, é melhor não ter, não que aquilo tenha legalidade sobre a sua vida, mas é melhor não ter. Então, realmente, tudo isso daí é superstição. Então, a respeito de sonho, de projeto, a gente tem que parar um pouco com essa superstição e entender que quando a gente consagra ao Senhor, consagrar é o quê? É colocar na mão do Senhor, fala, Deus, isso daqui é seu, essa parte da sua vida é minha, e cara, é isso, tamo junto, e vamos respeitar aí os processos. E toda vez que você achar que tá demorando, você achar que tá muito difícil, lembra de José, lembra de Jó, lembra de Jesus, lembra de Moisés, que também passou uns perrengues, lembra desses camaradas que fizeram grandes coisas, mas eles tiveram que ser moldados durante o processo. Então, assim, há uma diferença muito grande entre o cara que sonhou e aquele cara que vai ser o presidente da empresa dele daqui 15 anos. Ele vai ser moldado ali durante aquilo. Assim, como eu gosto de empreendedorismo, eu sigo muito esses caras, né? O Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, e quando a gente começa a estudar a história desses caras, ler a biografia, você vê assim que eles se transformaram completamente, entenderam um ponto, e assim, uma coisa que até, fala aí, pode falar. Desculpa eu cortar seu raciocínio, mas é porque você tem uma informação muito importante sobre a questão da Apple, que entra nessa questão de o que ele vendeu, um celular que ele ia fazer ainda, e eu acho que seria legal você comentar sobre isso aí. Desculpa te interromper, dificilmente me interrompo. Não, tranquilo, na verdade isso daí foi no Bill Gates, mais ou menos, né? O Bill Gates, assim, o sucesso do Bill Gates foi o seguinte,
ele tinha os amigos dele lá, e eles faziam uma programação antiga lá que se chamava Fortran na época, que era tipo uns códigos, uns papelzinhos, cheio de furinho, e aquilo ali fazia uma máquina da IBM rodar. E aí a IBM começou a desenvolver um monte de hardware, só que ela não tinha feito sistema ainda, não tinha feito sistema operacional. E aí eles meio que jogaram no mercado, ó, estamos precisando de sistema operacional. E aí o Bill Gates, ele sabia que tinha um colega que tinha feito um sisteminha lá, só que ele não tinha falado com esse rapaz ainda. Ele foi na reunião da IBM e meio que mentiu, né? Mas assim, determinado naquilo que ele queria fazer, e falou para a IBM que ele tinha um software. Aí a IBM meio que deu risada, falou, tá, quanto que você quer isso daí? Você quer 5 milhões? Ele falou, não, eu quero um valor X, bem pequenininho, na venda de cada computador que vai sair com a versão do meu software. Aí eles foram fechar o contrato, depois que fechou o contrato, ele, pô, e agora? Eu não tenho esse negócio. Aí ele foi lá no rapaz, conversou com o rapaz lá, fizeram uma oferta, aí ele vendeu e ele ficou simplesmente como cara, assim, ah, beleza, tem Elon Musk, tem Jeff Bezos, tem Steve Jobs, mas assim, na questão de mais rico do mundo, o Bill Gates ficou quase 20 anos. Então, assim, essa história é dele, né? Mas foi um cara altamente determinado. O que eu quero dizer sobre isso? A vida em si, agora vai até doer no meu coração falar um pouco disso, mas a gente precisa explanar, porque a gente precisa ser maduro acerca das coisas. Quando a gente olha homens bem-sucedidos, tem um monte de ateu, né? Steve Jobs era budista, acho que o Bill Gates, se eu não me engano, é ateu, o Jeff Bezos, se eu não me engano, é ateu. É muito difícil, às vezes, esses caras que têm muita grana acreditar um pouco em Deus, mas em contrapartida também, tem o cara lá da Cracker, o cara da Colgate, muito cara que também acredita em Deus. Mas o que eu quero dizer? Ah, poxa, então para mim ser super bem sucedido e tal, eu preciso de Deus? Não, existe uma coisa que é a questão do planejamento. Né? Existem as ciências todas por trás de planejamento, as ciências todas por trás de uma empresa, e Jesus falou disso, quer ver? Lá no versículo, no capítulo 14 de Lucas, Jesus diz assim, ele está falando lá com os discípulos deles, olha só, presta atenção no que Jesus falou, ele falou assim, ó, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Olha o que Jesus está falando, que se você não planejar aquilo que você quer fazer, vai chegar ao ponto de você chegar no meio do caminho, você não completar e as pessoas vão rir de você. Cara, isso é Jesus, isso daqui é muito precioso. E aí depois ele continua, ó. Aí beleza, todos rirão dele dizendo, este homem começou a construir, não foi capaz de terminar. Que é o que acontece muitas vezes, você tem um projeto, um sonho, você fala para todo mundo, aí você não consegue terminar. As pessoas vão te tirar de chacota, vão rir de você, e isso pode fazer mal para você, né? Aí depois ele continua, ou qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra o outro rei, primeiro não se assenta e pensa, se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele contra 20 mil. Cara, Jesus está falando de planejamento. Jesus, ele tinha os 12, ele tinha um ministério, ele tinha um planejamento. Então assim, o que eu quero dizer? Cara, se você tiver um planejamento impecável, bonitinho, não precisa ser impecável, mas ele tem que ser calculável, sabe? Você tem que conseguir calcular aquilo que você quer fazer, você colocar suas metas diárias, semanais, mensais, a gente consegue chegar lá. É Jesus dando uma luz pra gente, falando, gente, planeja. Quando você vai olhar a história desses caras, você vai ver só planejamento. O cara fez isso e fez aquilo pensando naquilo e o cara foi crescendo. E nunca era. E esses caras famosos aí, grandes e bilionários, eles nunca são pessoas que pensam só no próximo passo. Ah, quero abrir uma loja, abrir agora. Não, são caras que já estão pensando lá na frente. São caras que quando eram adolescentes falavam assim, não, a minha empresa vai ser, ó, por exemplo, hoje é a maior empresa do mundo, isso é bem legal. O foco de vida do Bill Gates era ser o cara mais rico do mundo. E o foco de vida do Steve Jobs era fazer a empresa mais bem-sucedida do mundo. E isso aconteceu. Se você olhar para o Bill Gates, você vai ver que a Microsoft não é uma das maiores, mas não é a maior empresa. Mas ele foi o homem mais rico do mundo durante anos, né? Quase décadas. O Steve Jobs, ele não foi esse cara super rico. A fortuna dele ficou ali em torno de 8 ou 9 bilhões de dólares. Mas a empresa, a Apple, hoje é a maior empresa do mundo e foi durante vários anos. Hoje a Apple sozinha vale 3 trilhões de dólares. Então, assim, eles chegaram no objetivo deles, só que esse objetivo foi agora, depois de décadas. E eles sonhavam isso quando eles eram jovens, quando eles tinham começado. Então, assim, não tinha meio que limite para o sonho desses caras. Ah, beleza, Henrique, você está falando disso daí, não de que entra Deus nisso daí. Quando a gente é cristão, a gente tem que colocar Deus em tudo. Por quê? Porque há uma diferença entre o cara ganhar o dinheiro, ele planejar, e há uma diferença entre você ganhar o dinheiro e planejar com Jesus. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, se o Jeff Bezos
que é o segundo, que eu acho que hoje é o Elon Musk, se ele fosse o cara mais rico do mundo, só que se ele tivesse Deus, ele fosse um cristão e ele vivesse o evangelho genuíno, ele não seria o cara mais rico do mundo. Porque ele ia doar aquela fortuna para um monte de gente. Você entendeu? Ele ia abrir, sei lá, restaurante comunitário, ele ia mandar dinheiro para África, ele ia ajudar o mundo todo com aquele dinheiro, porque ele para ele mesmo, como tudo é vaidade, assim como o Alan falou, ele ia pegar todo aquele dinheiro e ia investir muito, né? É lógico que ele não seria o homem mais rico do mundo, mas essa tá a diferença entre você ter muito com Deus e você ter muito ser Deus. Porque quando você tem muito ser Deus, você fica nas suas próprias vaidades. Você tem coleção de carro. Tô falando que é errado, tá, gente? Não, nada disso é errado, é tudo vaidade. Mas assim, você fica lá com as suas coleções de carro e tal, mas se você tem Deus, você começa a transbordar. O que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, que quando você tem um sonho que está alinhado ao projeto de Deus, dificilmente esse sonho vai presentear só você. Entende? É um serviço. Se você vai ter uma empresa, você vai contratar gente, você vai contratar pai de família, você vai ajudar ele a suprir as necessidades da família dele. Talvez você chegue num patamar que, poxa, você já tem muito dinheiro, você vai começar a investir em obra social, a sua família ali vai ser toda, você vai abranger toda a sua família, você vai dar casa para um, vai dar emprego para outro, sabe? Isso quer dizer que Deus te prosperou tanto a ponto de você transbordar e sobrejar para as pessoas, né? Então, assim, quanto mais você... E já é um código da vida, né? A própria Bíblia fala, é melhor dar do que receber, aquele que semeia pouco, tal. A gente sabe que você vai colher aquilo que você planta. Então, a Bíblia, ela instiga você a dar, a você ter um coração generoso, né? O próprio dízimo fala disso. Então, assim, quando você tem Deus, por exemplo, beleza, é muito lindo a gente ver a história desses caras, Steve Jobs, Bill Gates, papapá. Bill Gates nem tanto, porque até que ele ajuda muito, viu? Ele ajuda demais. Mas tirando ele desse ciclo, é muito lindo a gente ver esses caras que alcançaram bilhões. Só que eu queria ver o que eles estão fazendo para ajudar as pessoas. Beleza, eles têm a Apple, tem um sistema lá que domina o mundo, a Tesla, a emissão de carbono com os carros elétricos e tal, mas, poxa, beleza, talvez a gente não tenha acesso, eu não estou falando que eles não fazem, porque eu também não tenho acesso se faz, até porque a Bíblia fala que você não tem que mostrar mesmo. Mas assim, talvez com um valor desse jeito, você, por exemplo, conseguisse fazer muita coisa. Por exemplo, quer ver uma coisa básica? Teve lá na Europa, teve um rapaz, um jornalista que fez um cálculo. Ele falou assim que aproximadamente 6 bilhões de dólares resolveria o problema de fome na África. Né? Aí ele falou assim, apenas 2% lá da fortuna do Elon, ele conseguiria acabar com o problema de fome na África. Aí o Elon foi e retweetou, comentando assim, tá bom, então eu dou 6 bilhões, se todas as contas forem abertas, ou seja, todo o dinheiro que entrar vai ter que ser aberto para todo mundo que está fazendo, porque aí tem muita corrupção também, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, sempre que Deus te prospera, é para você ajudar alguém. É para você ajudar a sua família, é para você fazer coisas em prol dos outros, é para você servir o reino, para você dar seu dízimo, para você ofertar numa igreja, para você ajudar outras famílias e outras pessoas, sempre pensando em pessoas, né? Porque se o Senhor está te prosperando a sua vida, pode ter certeza que essa prosperidade não é só para você. Ela tem um destino, ela tem alguém, ela tem algum lugar que você vai colocar ali o seu dinheiro, você vai investir, que é algo que vai trabalhar em prol do reino. Agora, eu só quero... tem uma outra coisa aqui que eu queria falar, foi uma conversa que eu tive com um amigo meu esses dias, um pouco a respeito do Brasil. Quando a gente fala de empreendedorismo, assim, cada nação a gente vê que ela tem um problema. A África tem a questão da fome em excesso, a América Latina tem a questão de ditaduras, né? O Oriente tem a questão de violência, o norte aqui da América, no ocidente, tem a questão da futilidade, eles têm muito dinheiro, então é tudo fútil, e o Brasil tem um problema, que é a falta de esperança. Quando a gente fala assim, você tem esperança no Brasil, um país melhor? De 10, talvez uma pessoa responda que tem, talvez um jovem, um adolescente. A gente que já viveu muito, a gente olha para o nosso país com uma certa desesperança, né? E isso foi muito forte, isso, e eu creio que isso foi da parte do Senhor, que a gente teve eu e o meu colega, a gente estava conversando. Cara, isso faz com que a gente seja desesperançoso acerca da nossa nação, e a gente traga essa desesperança para a nossa vida. Por quê? Porque o Brasil, ele é um país que a religião, a igreja como um todo, prospera demais. Hoje a gente pode brincar que tem um bar, uma igreja, um bar, uma igreja, um bar, uma igreja. Tem igreja em todo canto. Tá todo mundo fazendo live de igreja, tá todo mundo pregando, ministrando, e música nova, e ministério crescendo. Ou seja, Jesus tá muito no nosso coração. Né, o evangelho está muito no nosso coração. Em contrapartida, os Estados Unidos, o pessoal chama ali a costa oeste, onde tem Los Angeles, ali a Califórnia, chamam lá de cemitério de igreja.
Porque ninguém mais sabe o que é igreja, ninguém mais sabe o que é evangelho, porque não tem missionário lá. Então, todo mundo acha que, como é um país rico, muito bem sucedido, o coração deles dificilmente está queimando. Ela tem igreja lá também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o mal do Brasil é, o diabo ele ataca a nossa nação com a desesperança para meio que tentar acabar com a igreja. Por quê? Porque quando você tem um coração que não tem esperança, você não tem esperança numa vida melhor, num presidente melhor, numa nação melhor, aquilo te mata por dentro. A desesperança, a falta de esperança é o que pode matar o ser humano. Você entra em depressão quando você não tem esperança mais no seu relacionamento, nas suas pessoas, na sua área profissional. Você para de trabalhar, para de planejar quando você não tem esperança que a sua empresa vai prosperar. Você encerra um projeto, uma loja, quando você não tem esperança que você vai conseguir passar, pular a barreira dos impostos. Ou seja, o diabo ele assola a nação brasileira com a desesperança, deixa todo mundo desesperado. Desesperado não, sem esperança, quando você vê o preço da gasolina, quando você vê o preço do mercado. Ou seja, a gente não tem mais aquele sonho de que o Brasil um dia vai ser melhor. Quando entra um político, sai um político, a gente sempre fala assim, poxa, a política é tudo igual, isso nunca vai resolver. E a gente não pode cair nessa ladainha do inimigo. A gente não pode cair nessa ladainha que o diabo faz na nossa nação. Ah, Henrique, o que isso tem a ver com sonho? Tudo. Porque quando você tem um sonho, quando você tem um projeto, quando você está planejando algo, você vai se deparar com N situações. Ah, precisa abrir um CNPJ. Aí você calcula, meu Deus, eu preciso pagar o contador, eu não tenho esse dinheiro, e agora? É uma desesperança. Você já fica desesperançoso. Aí você começa a trabalhar. Aí vem a prefeitura e às vezes quer fechar sua loja porque você não tem ali determinado alvará. Aí você fala, meu Deus, tá, vou correr atrás. Aí você vê que é um dinheirão. Então, assim, o inimigo está sempre colocando a desesperança no povo brasileiro. Ou seja, não vamos ter esperança num país melhor, numa nação melhor. Não caia nessa ladainha do diabo. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, vai para cima. Pega esses códigos aqui. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube, vou colocar todos esses versículos aqui. E tem outros que eu nem vou ler, mas tem aqui 15 versículos que estão falando sobre planejamento. Executa isso na sua vida. Coloca isso na mão do Senhor. Por exemplo, eu tenho algo que eu aprendi muito com o Alan nos últimos anos, que é essa questão do planejamento. Eu tinha muito sonho, tinha muito projeto, mas eu ia meio vivendo as coisas e acontecendo. Não. Quando eu cheguei perto do Alan, que a gente começou a falar sobre o Ministério Carmel, ele abençoou muito a minha vida, de que eu realmente falei, não, peraí, se eu tenho isso, eu quero isso, eu preciso planejar. A gente precisa parar, precisa sentar, precisa ver o que dá para fazer, o que não dá, buscar estratégia. E aí, tanto é que desse ano eu já planejei minha vida toda. Tá tudo lá o que eu quero fazer, o que eu não quero, as minhas metas, tá tudo aqui no bonitinho, né? Então a gente precisa planejar, mas vamos usar desses versículos, vamos consagrar o Senhor, vamos buscar conselheiro, porque a Bíblia, o Provérbios diz que os planos fracassam por falta de conselho, mas dão certo quando há muitos conselheiros. O próprio Jesus falou, senta aí devagarzinho, planeja o que você quer, pensa, vai buscar, não precisa fazer apressadamente as coisas, não é com pressa. Poxa, você tem o sonho de abrir uma empresa. Cara, isso vai demorar anos, vai demandar anos, vai devagar, vai com calma, não queira já começar a ter muito dinheiro, ter muito lucro da noite pro dia, porque você vai se frustrar. Espera as coisas acontecerem. Quantos anos José levou em todo aquele processo, e todo aquele processo de José depois, eu acho lindo, eu acho muito lindo, quando no final ali do livro de Gênesis, quando tá contando a história de José, quando José já é o príncipe, né, já teve aquela visão lá de guardar o alimento, e aí o pai dele desce, né, Jacó desce, que já era Israel, ele já desce com os filhos lá, e mais ou menos com 70 homens, e José fala assim, gente, olha, primeiro ele faz um joguinho lá, aí ele pede perdão, vai lá no colo de Rubens lá, ali é uma reconciliação. E outra, José sabia, é um cara de perdão, você observa o que José fez, porque, pra ele perdoar aqueles camaradas, daqueles irmãos dele que fizeram aquilo com ele ali, não foi fácil não. Mas o que eu quero dizer é que depois, no final de tudo aquilo, José fala assim, não, pode vir pra cá, tá tendo seca lá, tá tendo fome, a gente tem comida, a gente vai cuidar de vocês. E depois a gente vê que saiu quase 5 milhões de israelitas de lá, a gente pensa, a vida de José teve um propósito imenso. Qual que era o propósito? Era descer para o Egito, para que a família dele entrasse no Egito. Quando você lê, você vai ver que é exatamente isso. Ele desceu para o Egito, ele ficou famosão lá para que depois a família dele entrasse, e o faraó ali, depois que ele morreu, que eu via se dizer de José, ainda cuidava bem da família dele. Aí, beleza. Depois se esqueceram de José e aí eles viraram escravos, né? Mas se a gente for parar para pensar, a vida de José foi para um propósito gigante, foi para formar a nação. Né, que era descer o povo que estava com fome para prosperar ali no Egito, para depois o Senhor tirar do Egito, que foi exatamente o que aconteceu. Então, estava nos planos do Senhor. Então, assim, quando você se deparar, você tem um sonho, um projeto, quando você se deparar com algum problema, com alguma barreira, não dê para trás.
fala assim, Senhor, como que eu vou vencer isso? Se você tiver que dar a cara a tapa, se você tiver, só vai para cima do seu projeto, sabe? Porque senão você vai terminar a sua vida nos seus dias, e assim, o que eu imagino para minha velhice é o dia eu estar sentado na cadeirinha assim, eu olhar para trás e falar assim, Senhor, olha, a gente fez muita coisa junto. Tô muito feliz, meus filhos tá tudo aí com saúde, tudo gordinho, tudo bem sucedido, a igreja tá andando, Senhor, a gente fez muita coisa junto. Eu não quero chegar, sei lá, nos meus 80 anos, se Deus permitir, assim, permitir nos meus 90 anos, olhar para trás e falar assim, Deus, eu tinha tanta coisa, eu não fiz nada. Não, a gente tem que se alinhar. E assim, um ano de planejamento seu, de esforço, você consegue recuperar coisa de 20 anos que você não fez nada. Sabe por quê? Eu vou dar só uma dica, assim. Por exemplo, vamos pensar numa pessoa obesa. A pessoa sempre esteve acima do peso. Durante 30, 40 anos, 50 anos, 60 anos, a pessoa está obesa. Ela ficou 60 anos obesa. 60 não, vai. Engordou depois dos 20. Cara, um ano de academia, ela seca. Um ano dentro do propósito, fazendo a coisa certa, comendo bem, se alimentando bem, pensando, ela seca. E isso é a mesma coisa no projeto. Quando você começa a fazer as coisas certas, todo esse tempo de ociosidade que você teve vai cair por terra, porque agora você está dentro do propósito. Ah, mas eu perdi. E nunca pense que você perdeu muito tempo. Sabe? Ah, eu perdi porque... Não. Quando você tem um sonho, quando você tem um projeto, e você consegue, o ar de conseguir, no primeiro mês que as coisas estão indo bem, você já vai esquecer todo o seu sofrimento. Tudo vai passar assim. Eu falo isso porque foi uma experiência muito grande ver meu filho nascer, né? A gente ficou toda a gestação da Nádia, os 8 meses, e quando ela teve o bebê, a gente viu que aquele momento ali foi um momento de muito sofrimento, mas quando a gente viu a criança, já tinha passado tudo, que a gente olhou ali, aquele bebezinho na nossa mão e falou, nossa, esse é nosso filho. Parece que passou tudo. Fez assim, bum, apagou tudo. Por quê? Porque pouco tempo ali, e é o que a Bíblia fala, né? Que basta 1000 dias fora do Senhor e um dia com Ele, não se compara. Então, assim, quando você chega num projeto, a felicidade de você chegar em um lugar, num patamar que Deus quer, não vai se comparar com os anos que você perdeu. Então, assim, o mundo tem muitas frases que são válidas. Nunca é tarde. Realmente, nunca é tarde você começar a sua faculdade, para você abrir sua empresa, só vai para trás daquilo, vai atrás daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Com muito discernimento, colocando tudo nas mãos do Senhor, que a gente chega lá. Então é isso, é fundamental que a gente planeje. O Senhor falou de planejamento, Jesus falou de planejamento. Jesus era assim, ele ia para determinada cidade, ele ia, vai na frente, separa o lugar, separa uma pousada, separa um lugar para a gente comer, porque tinha que ter planejamento. Se não tiver planejamento, a gente for ficar nessa de, que vai cair do céu, não, isso não existe outra, gente, ó. Sendo bem sincero, eu acho que muito tempo a mídia, o mundo, tem colocado na cabeça do crente que crente tem que ser mal sucedido, tem que ser frustrado, tem que ser pobre, e aí por ser mal sucedido, frustrado e pobre, que ele vai perseguir Jesus. E essa é a realidade. Tem algumas igrejas, né, não vou citar nomes e tal, mas que sempre tem aquele discurso. O discurso, há muito tempo, eu não entendi esse discurso. O discurso era assim, Deus vai te dar vitória, que estão querendo ceifar a sua vida, que não sei o que. Sempre foi esse discursinho de que Deus vai te dar vitória, que é uma batalha, que é uma guerra. Cara, quando eu ouço isso, eu falo, mas gente, minha vida não tá tão assim, não. Não é tudo isso, não, porque às vezes dá uma entonação nesse batalha, vitória, de guerra, dá a entender que sua vida tá uma bagunça, só Deus ali tá te sustentando. Sim, às vezes isso realmente está acontecendo, mas o que eu quero dizer? Quando a gente tem isso, força-se muito o discurso de que a vida do crente é uma batalha constante. Gente, não é. O Senhor te chamou para ser feliz. O Senhor te chamou para andar com Ele. O Senhor te chamou para conhecê-lo. E a Bíblia fala de prosperidade, fala do melhor dessa terra, desde que você siga todas essas ordenanças, de que você faça assim aquilo que você precisa fazer. Então, durante muito tempo a gente vê a vida do crente e pensa que é uma eterna briga, uma eterna luta, e aquele mundo espiritual. Não, gente, não é. Às vezes é, mas às vezes não é. Às vezes o Senhor já está direcionando, basta que a gente precise fazer as coisas certas, sabe? Então você precisa entender o ambiente que você quer chegar, qual ambiente que você quer entrar na sua vida. É um ambiente de fartura? É um ambiente de prosperidade? É um ambiente legal, de amor, de união? É um ambiente daquela paz que excede todo entendimento? É um ambiente de que no final do mês você não sabe como você conseguiu pagar as contas? É um ambiente que se você quiser casar, você não tem dinheiro, aquilo é um sonho muito distante para você, de repente você pisca o olho e você casou? É isso que você quer para sua vida? Então fica com o Senhor. Agarra nele. Consagra tudo a ele. Você quer comprar um carro? Por exemplo, eu quando fui comprar o meu primeiro carro, assim, cada pessoa tem uma experiência, tá, gente?
Não tô querendo dizer que a minha experiência ela é a correta, mas eu vou contar a minha experiência. A minha experiência foi assim, quando eu fui comprar o primeiro carro, falaram assim pra mim, eu falei que eu queria comprar o Versa, né? Só que, poxa, para ser primeiro carro, era um carro ali mais top, já não era um carro popular e tal. E aí o pessoal falou assim pra mim, meu, pra ser primeiro carro, não compra esse carro não. Compra um carro assim, mais baratinho, pra bater, você vai ralar, não sei o que. Um monte de gente ficou isso. E eu coloquei no meu coração que eu não queria isso, eu ia comprar o Versa. E eu comprei. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, assim, eu não deixei que aquela conversa das outras pessoas de que eu tinha que me diminuir atrapalhasse o meu sonho, atrapalhasse o meu projeto. O que que isso quer dizer também? Agora, só para finalizar, que eu acho que eu já falei muito. Às vezes você tem um sonho, só que o seu sonho não é o sonho de outra pessoa, certo? O que que eu quero dizer? Às vezes você vai comprar uma casa, mas sua casa é pequenininha. Mas o seu sonho não é ter uma casa grande nem uma casa pequena. O seu sonho é ter uma casa. Então, se Deus te mostrou aquela casa tá boa, se alguém entrar um dia, alguém comentar que é uma casa pequena, que é muito pequenininha para você, não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Foca naquilo que você tem, naquilo que o Senhor tem para sua vida e naquilo que você quer. É isso. Então, assim, a nossa relação com sonhos e projetos precisa ser mais assim, ó, mais daqui para o céu. Se o Senhor me deu, não dê mais ouvido às pessoas, não deixe a superstição, as pessoas falarem mal de você, falarem mal do projeto, que nada disso vai te prejudicar. Só se mantenha firme nos propósitos de Deus e entregando tudo a Ele, né, Alan? É isso aí, Rick. Cara, você rompeu aí mais uma vez aí uma barreira, né? Que muitas vezes a gente tem que lutar e tem que dar a nossa opinião, sim, né? Que é a questão cultural do Brasil, né? Hoje foi esses dias, alguém me falou, cara, vocês têm, eu acho legal que vocês têm uma voz e essa voz alcança muito o público jovem, né? É aquele negócio, eu não coloco, não acho que a gente deva colocar assim, olha, nós pregamos para os jovens, nós pregamos para isso, para aquilo. Não é isso. A gente prega o Evangelho de Jesus Cristo e a nossa voz atrai aqueles que têm que ouvir aí essa voz. Então, a gente tem lá a questão da cultura do brasileiro, sabe? Tipo assim, Rick, eu vou te falar a verdade. Você sabe que eu sou sincero, né? Às vezes eu estou fazendo live, falando de dinheiro, falando dessas coisas, e as raízes religiosas meio que me dão uma segurada de eu falar. Que eu falo, não, mas eu não posso falar isso, mas eu não posso falar aquilo, tal, tal, tal. Não estou falando e nunca vou falar, nem no ministério, nem na minha vida, de algo que é fora de Deus, que é fora do plano de Deus, de algo que Deus não quer para a gente. Jamais falaremos disso, jamais falaremos disso. Mas a gente precisa atacar essa questão cultural para essas pessoas que têm ali a nossa faixa de idade. E, poxa vida, a gente está lá chegando lá 22, 25, 30 anos de vida. E, cara, a gente precisa ir com muita fé nas coisas que a gente faz, nos planos que a gente faz. A gente precisa compreender que os nossos papaizinhos, que a gente ama muito, que a gente tem muito carinho, que tanto lutaram por nós, eles deixaram algumas coisas em nós que nos paralisam. E a gente precisa se libertar disso, porque agora a informação chegou até nós. Agora chegou até nós. Informação, amado, significa libertação, significa liberdade. Ela chegou até nós. Então, a gente precisa romper essas barreiras, muitas vezes culturais, que invadem as igrejas, de que a gente não deve olhar para isso. E, na verdade, aquilo que a gente não dá importância, em tudo nas nossas vidas, aquilo que a gente não dá importância se afasta de nós. Você sabia disso? Tudo que você não dá importância se afasta de você. E com o dinheiro também é a mesma coisa. E com a prosperidade também é a mesma coisa. De forma alguma, a gente pode olhar para dinheiro e falar que isso a palavra do Senhor fala que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. E nós não estamos falando de amor ao dinheiro. O Rick trouxe aí a questão do Jeff Bezos, né? Que é o dono da Amazon. Eu devo ter falado errado aí o nome. Mas é o dono da Amazon. Ele falou, talvez ele não fosse o mais rico. E daí, se ele não for o mais rico? Há uma diferença muito grande, né, Rick? O Rick colocou muito bem isso. Há uma diferença. Qual é a diferença? Nós não vamos pelo dinheiro. Nós não vamos pelo amor ao dinheiro. Nós vamos tendo acesso a algo que é bênção nas nossas vidas. Não fique falando que não é bênção, porque é bênção sim.
É bênção sim. O que que não é bênção? Amor a ele, dependência dele. O que que não é bênção? Colocar ele como prioridade. O que que não é bênção? O Senhor chegar e pedir o seu Isaac. Eu quero o seu Isaac. Isaac é todo o seu patrimônio. É o Senhor mesmo que está falando? Não é? Está aqui, Senhor. Está no seu altar. É isso. A gente jamais vai chegar aqui e vai pedir, vai aconselhar alguma coisa que não seja da parte de Deus. E isso é sim da parte de Deus. A gente precisa quebrar essa cultura, a gente precisa romper algumas coisas. Nós temos pessoas que já estão aí numa idade já mais de maturidade, já casado, já está na hora de começar a fazer os planos grandes. Está na hora de começar a fazer os sonhos grandes. Tá? Uma coisa muito importante referente a sonho que eu quero trazer para vocês, amados, é o seguinte: a questão do sonho, o sonho ele serve para a gente fazer o caminho inverso. Como que funciona essa questão do caminho inverso? Foi a mesma coisa que aconteceu com José. Deus falou para José: José, é aqui que você vai chegar. Ok, é aqui que eu vou chegar. Aí você começa a entrar com o planejamento. Aí está a importância do sonho em tudo. Porque, cara, imagine uma vida sem sonhos. Imagine uma vida sem objetivo. Imagine uma vida sem você almejar alguma coisa. Não há vida nisso. O sonho, ele mantém a vida. Ele mantém a energia que a gente precisa para essas coisas. Então, por que eu falo disso? Eu tive 2 exemplos na minha vida que foram exemplos assim maravilhosos, exemplos assim muito grandes. A primeira foi a questão da minha lua de mel, tá? A minha lua de mel, o que aconteceu? Como todos sabem, eu e a Su, a gente resolveu se casar, a gente era desempregado, né? A gente não tinha recurso quase nenhum, nós tínhamos o que nós precisávamos, que era Deus, mas nós não tínhamos ali naquele momento o recurso. E aí eu falei para Deus, falei: pai, eu só quero a minha lua de mel. Só isso que eu falei para Deus. Aí o que aconteceu? Uma das pessoas tomou a atitude de chegar até mim e falar: Alan, eu vou te dar a lua de mel. Só que eu pensei, Praia Grande, né? Nada contra, né? Poxa, legal, tem lá a orla e tal, mas eu pensei, Praia Grande. E pensei nisso e tal, só que eu pensei, poxa, eu só quero isso. Eu não quero outras coisas, eu só quero isso, tal, pensando, tal. E exatamente aquilo que eu queria foi o que Deus me deu. Como que foi? Essa pessoa que me prometeu aquilo, recebeu uma bênção, foi abastecer, colocou a placa não sei na onde, recebeu uma bênção, né, um valor de 100 mil reais. Quando estava chegando no meu casamento. Eu lembro que foi 15 dias antes do meu casamento. Eu já tinha perdido a esperança, porque eu sou falho mesmo. Eu erro, assim como qualquer pessoa. E eu pensei, nossa, caramba, meu sonho não vai ser realizado. E essa pessoa recebeu e me entregou aquilo. E aí eu falei para Deus, né? Eu com a minha intimidade com Deus, e eu falei: pai, deixa eu falar uma coisinha aqui para você. Deixa eu te falar uma coisinha. Por que não me deu 100 reais para mim mesmo? Eu sabia me virar com ele, né? Precisava de ali um intermediário. O Senhor falou muito claro, muito forte no meu coração: você me pediu a lua de mel. Muito forte, Rick, de uma coisa assim que foi isso que você me pediu. E assim, aquilo ali para mim foi uma resposta muito grande. E eu espero que seja isso para esse começo de ano, para a sua vida. Para a sua vida. Quando você for fazer um plano, não menospreze Deus. Não duvide de que Deus ele realmente pode todas as coisas, de que Deus ele pode fazer coisas grandes. E assim, gente, é o inverso. Você coloca o sonho e você vai até ele. É assim que funciona. Eu tenho o exemplo do meu pai também, né? Meu pai, a vida inteira, 32 anos. Quando eu me aposentar, eu vou voltar para minha terra. Quando eu me aposentar, eu vou voltar para minha terra. Quando eu me aposentar, eu vou voltar para minha terra. Ele alcançou exatamente isso. Ele alcançou exatamente essa posição. Então, o que eu quero falar para vocês? Se você hoje estiver na situação, se eu hoje estivesse na situação de pedir a lua de mel, eu não pediria a lua de mel. Eu pediria muito mais. Então, não menospreze Deus, não se diminua, sabe? Ai, não eu sou de origem pobre, não sei o quê, tal. A sua origem é celestial. A nossa origem é a origem celestial. A gente é a imagem e semelhança de Deus. Então, vamos colocar esses planos lá em cima.
Vamos colocar esse plano lá em cima. Toma cuidado com as ciladas que os resultados eles podem trazer. Toma cuidado com o caminho que isso vai te levar, porque quando você coloca um objetivo, quando você coloca um sonho diante de Deus, você vai se direcionar para aquilo. Pode ter certeza, as pessoas que vão se conectar com você são pessoas que vão te impulsionar para aquela situação. Então, durante o caminho, o que precisa fazer? Tomar cuidado, porque no caminho de José, por exemplo, o que aconteceu? Aconteceu que, poxa, ele era um jovem ali, né? E apareceu de uma mulher ficar ali, não sei se totalmente nua, para ele, se oferecendo para ele. Ou seja, uma cilada para quê? Para tirar ele daquele caminho, para tirar ele daquele objetivo. Então, meus amados, existe um código liberado na Terra para qualquer pessoa acessar. Seja ela cristã, seja ela pentecostal, seja ela... seja o que for. Independente, existe um código liberado na Terra que é o seguinte: a partir do momento que você acredita de todo o seu coração, que você tem fé, que você chega diante de um objetivo, você chega diante desse objetivo. Não importa como, nem queira saber como, porque o caminho, ele muitas vezes, todas as vezes, ele é doloroso, tá? O caminho, ele é doloroso, mas não aceite que essa cultura de escassez, essa cultura de pobreza invada a sua mente nos momentos em que você tiver esses sonhos. Aonde você planejar, onde você sonhar, você consegue alcançar em nome de Jesus, tá bom, gente? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui, que da minha parte é a última aqui. Sem sonho não há vida. Ah, tá. Eu queria só falar uma última coisa para vocês, que é o seguinte: tome cuidado para a sua vida não estar sendo baseada, eu coloquei no status, né? Para a sua vida não estar sendo fundamentada no medo. No medo. Muitas vezes, amado, você não está fazendo plano, você não está sonhando, porque o medo é fundamental sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que isso seja quebrado sobre as nossas vidas, dos que estão aqui, dos que vão assistir, em nome de Jesus. A gente não... Sabe por quê, amado? Qual que é... Eu coloquei no status. Qual que é esqueci o nome da palavra. Mas a segurança que muitas vezes a gente tem, sabe? Olha, a segurança é o quê, né, Rick? Olha, gente, é o seguinte, quero o meu poisé ali, eu quero meu dinheirinho ali na conta pingando todo dia 15 e todo dia 30. Né? Não nada contra, o Rick já falou sobre isso, não é disso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é, toma cuidado, porque a segurança, ela é uma resposta ao medo. A segurança, ela pode ser uma resposta ao medo. Aí você fala assim, não, eu não vou sonhar muito grande não, porque, sei lá, né, vai que eu me frustre e tal. Não, isso, sabe o que está fundamentando esse sonho? O medo. E a palavra do Senhor fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. De que forma que essa palavra, o verdadeiro amor lança fora todo o medo, vai se encaixar nisso que eu estou falando aqui para você? Amados, o verdadeiro amor é o amor que vem de Deus, é o amor que Deus tem por nós. Então não tenha medo, porque o seu pastor não vai deixar faltar nada para você. Porque o seu pastor já te falou que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não deve temer mal algum, que você não deve temer espanto noturno, que você não deve temer flecha que voa de dia. Eu quero X coisa. Presta atenção, se essa sua decisão não está fundamentada no medo, não aceite que o medo dirija nada na sua vida. O que tem que direcionar a sua vida é a sua fé no Senhor Jesus Cristo. É a fé que você tem no Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar a verdade para vocês, amados. A minha vida foi fundamentada no medo por mais de 30 anos. A minha vida foi fundamentada no medo por mais de 30 anos. Até um dia que eu falei para Deus, Pai, o que o Senhor quer de mim? E o Senhor me colocou diante de uma piscina e Ele falava, pula. Ele falava, pula, dentro, pula. E eu falava assim, Senhor, não, peraí. Tinha uma situação de uma piscina, alguém contando uma situação, e aí a criança pulava no braço do pai, e eu pensei, poxa,
essa criança pulou, nem pensou, né? Eu já falei disso uma outra vez, né? E aí, o que aconteceu? O Senhor falou, e por que você não pula? E sabe qual a conclusão que eu cheguei? Porque eu não confiava no Pai. Eu não confiava, porque o medo fundamentava a minha vida. Isso, a gente precisa quebrar isso. É isso que a gente precisa quebrar. Ai, Alan, eu ser bem sucedido, alcançar, ter carro. Amados, isso são demais coisas. A palavra do Senhor fala, buscai a Deus e as demais coisas serão acrescentadas, fala. Mas só que é o seguinte, muitas vezes a gente está se camuflando atrás do medo. Muitas vezes a gente está se camuflando atrás de uma cultura de pobreza, de escassez que está instalada na nossa mente. Então, ok, Alan, poxa, alcancei o que a sociedade considera que é pouco. O que a sociedade considera que é pouco. Ok, mas isso foi fundamentado no quê? Na sua fé? Foi. Ah, então tá bom. Agora, o medo, não aceite. Não aceite de forma alguma. Tá bom, amados? Então, o Rick, eu acho que o Rick vai explanar muito bem essa parte aí. Vai lá, Rick. É isso, gente. A gente já está terminando. Só vou fazer algumas pontuações finais. A primeira adicionando, né, o que o Alan falou, essa questão do medo. E, gente, assim, o que a gente quer que vocês entendam é que não é a empresa que é seu sustento. Não é os seus clientes que são o seu sustento. Não é a empresa que você trabalha, não é as suas vendas que é o seu sustento. O seu sustento é o Senhor. Quando você tem isso na sua cabeça, quando você tem isso instalado na sua mente, que o seu sustento é o Senhor, independente do que acontecer, do cenário, do que estiver acontecendo, você sabe que quem vai te sustentar é o Senhor. E eu tive uma experiência muito forte disso, porque há uns tempos atrás, eu fiquei muitos anos desempregado, né, lá na crise lá de 2015, e eu lembro que antes disso, do nada, eu olhei meu celular e eu coloquei uma mensagem assim para ficar andando na tela. Eu coloquei assim, o Senhor é meu sustento. E deixei isso daí. Aí eu fiquei desempregado, aconteceu um monte de coisa na minha vida. Depois de tudo, eu olhei pro céu e falei assim, Senhor, o que aconteceu? Aí ele falou assim para mim, mas eu não te falei, você não falou que eu era o seu sustento? Então, assim, Deus é o nosso sustento, entendeu? Não é a sua empresa, não é a CLT, não é o seu registro em carteira, não é o seu limite no banco, Deus é o seu sustento. Então, independente do que acontecer, você está com Ele, é Ele que vai te sustentar. Então, não importa se o cenário está ruim, não importa se não está vendendo, não importa se o recurso não está chegando, Deus é o seu sustento, acabou. Acabou. Ele sabe das fases da sua vida. Às vezes o recurso não está nem chegando para você se desesperar, para você a sua mente liberar para liberar alguma coisa, para você ter outro entendimento, para você chegar a lugares que ele quer que você chegue. Então, para finalizar, eu queria pontuar isso e eu queria ler o último versículo que vai assim ser a chave de tudo, que diz assim, ó, fica lá em Tiago, tá? No capítulo 4, diz assim, ó, ouça agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória é como essa é maligna. Cara, isso daqui para mim é o seguinte, independente do curso que a minha vida chegar, o Senhor sabe. Se eu vou fazer dinheiro ou não vou fazer dinheiro, o Senhor sabe. O que a gente precisa ter é que independente da gente prosperar ou a gente ficar num lugar, num tempo, a gente precisa saber que o Senhor é o centro da nossa vida. Se Ele é o centro da nossa... Essa semana eu falei para uma pessoa assim, uma pessoa tava jogando algumas dificuldades que ela tem para mim, falando um monte de coisa, aí eu só fiz uma pergunta assim para a pessoa. Você acredita em Deus? Acredito. Já colocou a sua vida na mão dele? Já. Você acredita que o Senhor que direciona e cuida de você? Acredito. Você está preocupado com o quê? Aí a pessoa parou assim, na hora, falou assim, poxa, é mesmo, né? Eu tô jogando um monte de preocupação aqui, mas se Deus cuida da minha vida, para que eu vou me preocupar? Então, assim, o que a gente precisa entender também tem uma frase do Luiz Hermínio que eu gosto demais, que ele diz assim, ó, o Senhor está disposto a te dar tudo aquilo que você estiver disposto a dar para ele. Esse é o limite. Você está disposto a devolver para o Senhor, então ele pode te dar. É isso. E aí você lembra de Abraão. E Abraão, o Senhor deu Isaac ali quase no finzinho da vida deles, mas quando Deus pediu Isaac, ele foi. Ele foi. Foi difícil para ele? Lógico que foi. Ele chorou? Chorou. Ele ficou com medo? Ficou. Mas ele foi, porque Deus pediu. Então Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a dar para ele. Então, se você quer ser próspero, você quer ter muito dinheiro financeiramente, então esteja sempre disposto a devolver tudo para ele a hora que ele pedir. Então, assim, eu acho que
Para a mensagem de hoje era isso. A gente já falou já sobre planejamento, sobre dar o primeiro passo, sobre colocar os nossos projetos na mão do Senhor. Então, assim, a gente está ainda no dia 9 de janeiro. Tem muita coisa que vai acontecer esse ano ainda. Tem 12 meses pela frente. Tem muita coisa que pode acontecer. Não deixa o tempo passar. Não deixa a vida passar. Tem até uma música do Israel Subirá que fala que deixa a vida passar como areia entre seus dedos. Não deixa a vida passar assim. Sabe, toma um rumo na sua vida, tome uma decisão. Nesse momento agora, se você tá meio perdido, sabe, se você não sabe o que fazer, faz o seguinte, ó, termina essa live, mas tem que fazer, né? Tem que fazer, porque se deixar para depois também não vai funcionar. Vai lá no seu computador, se você é de escrever no computador, vai lá no computador. Se você é do caderninho, vai no caderninho. Se você tem uma lousa na sua casa, coloca os seus projetos lá. Fala assim, Senhor, esse ano eu quero fazer isso, 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 isso. Coloca, começa a desenhar. Ó, até em janeiro eu vou fazer isso. Às vezes vai ter projeto que vai levar o ano todo. Você faz todo mês, faz um pedacinho, mas planeja. Na hora que você colocar tudo ali, você fecha os olhos, faz uma direção e fala, Senhor, está consagrado a você. Tudo que eu fizer aqui vai ser para a honra e glória do teu nome. Se eu ganhar alguma coisa, eu vou te dar alguma parte. Ou, sabe, vai para cima disso. Faz um acordo com Deus. Fala assim, Deus, eu preciso disso. Eu preciso melhorar minha vida. Começa a planejar isso, não deixa os dias e o tempo passar como areia no seu dedo, não, sabe, às vezes a gente procrastina demais, a rede social faz a gente fazer muito isso, ficar horas ali vendo um videozinho, não, projeta a sua vida, planeja a sua vida, sabe, você precisa acordar mais cedo, acorde, o Alan é perito nisso, você precisa tomar um banho de água gelada para você despertar, para você ter mais controle físico, vai embora, vai para cima, mas não deixa os dias passar. Não deixa passar anos e anos e anos e anos e anos, e você olhar para trás e não ter conquistado nada. Agora, eu não estou querendo dizer que o fato de não ter conquistado nada, mas eu estou querendo dizer dos seus sonhos. Às vezes você tem uma boa condição, você tem a casa, tudo que você queria, você tem. Mas você não tem aquele projeto que você queria ter, você queria escrever um livro e não escreveu. Não, planeje os seus dias, entregue tudo isso na mão de Deus. Então, se a gente tem uma mensagem para dar para vocês nesse começo de ano, planejem a vida de vocês, coloque tudo na mão do Senhor e comece a fazer, de pedacinho mesmo, que as coisas vão dar certo. E acho que a live de hoje é isso. Você quer pontuar mais alguma coisa, Alan? Ô, Rick, eu quero pontuar. Você falou do Luiz Hermínio, tem que entregar um código. Inclusive, aquele vídeo que você me mandou, acho que tem um mês, eu assisti ele hoje. Você vê, né? Eu coloco ali, mas eu vejo depois. E estava nesse vídeo que você me mandou. A ciência explica que o ser humano, ele utiliza apenas 10% do seu cérebro, da capacidade do seu cérebro. E o Luiz Hermínio trouxe o entendimento disso que eu faltei, olha, voar aqui, que foi o seguinte, ele falou o seguinte, Deus não iria fazer a nossa mente para ser utilizado somente 10%. Não iria fazer a nossa mente para fazer. Onde que saiu os outros 90%? No pecado, na nossa imperfeição. Então, o que ele trouxe de resposta para isso? Aonde que Deus, de que forma que Deus faz? Aí você pega o código. De que forma que Deus faz para que essas demais porcentagens, a gente possa utilizar? Ele reatou isso através do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo de Deus. Aquele que toma as decisões pautadas no Espírito Santo, aquele que... Nossa, Deus é muito bom, cara. Aquele que coloca a sua vida nos caminhos do Senhor, ele tem acessos que foram tirados pelo pecado e que o Espírito Santo traz para nós. Nessa live, quando você for fazer esse plano, traz o Espírito Santo, sabe? Ora a Deus, fala, Espírito Santo, corrige tudo que eu vou escrever, corrige tudo o que eu vou falar. E Deus nos abençoe. Eu oro muito para que essa live sirva seja aí um caminho para um ano muito próspero de todos nós. Inclusive, eu acho que se tiver alguém que Deus falou mais aqui do que eu, vai ser difícil, porque Deus falou muito comigo, inclusive pela minha própria boca. Então, agradecer a Deus, a todos que estão aqui. E, cara, nós como cristãos, nós temos acessos assim que a gente não dá para medir, que a ciência não explica, que vem através do Espírito Santo. Traz ele para perto nesse ano, traz ele para perto nas decisões que você for tomar, e você vai ver como que vai ser um ano extraordinário para todos nós. Isso aí. Fiquem com Deus. Antes de passar por Rick, Deus abençoe. Na próxima aí, próxima live, estamos aí. Oculto, né? É isso aí, gente. Vamos só fazer uma oração para finalizar.
Pai, obrigado, Senhor, por essa live, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado, Senhor, por esse assunto que o Senhor nos esclareceu. Nos ajuda, Pai, a sermos pessoas mais ativas na nossa vida, a tomarmos as decisões, a planejarmos de forma correta. Não permita, Pai, que os nossos dias vão passando e a gente deixa a vida me levar, sabe? Mas que a gente venha tomar as rédeas daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, nos esclareça, Pai, qual é o propósito divino sobre a nossa vida, qual é os nossos ministérios, quais são os nossos dons, aquilo que o Senhor quer que a gente faça esse ano. Que esse ano a gente termine exatamente da forma que o Senhor sonhou pra gente, que a gente não deixe nada para trás e que a gente também não se adiante coisas que virão para os próximos anos, ó Pai. Mas, Senhor, eu quero te falar que o Senhor é o nosso sustento, que o Senhor está no centro das nossas vidas, nos ajuda, Senhor, perdoa as nossas imperfeições, perdoa os nossos pecados, se aperfeiçoa, ó Pai, nas nossas fraquezas, nos nossos pecados, ó Pai, nos mostra cada vez mais o caminho, aquilo que a gente tem que fazer, Senhor, que esse ano seja um ano muito abençoado na sua presença, seja um ano cheio, ó Pai, de vitórias, de alegrias, ó Pai, de pessoas que tenham um entendimento maduro acerca da palavra, ó Pai. É que nós te pedimos, Senhor. Amém. Bom, é isso aí, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente aí até o fim. Obrigado você também aí que está assistindo no YouTube. É isso aí. Tenham um feliz ano novo e até a próxima. Logo, logo a gente vai vir com muitas novidades aí no Ministério Carmelo. Então fique atento aí às nossas redes sociais que esse ano tem muito projeto para fazer, né, Alan? É isso aí, gente. É isso aí. Tchau.